Bom dia, mais um XP Connection no ar, para falar hoje sobre a possível saída, né, da Inglaterra, da zona do euro. É isso mesmo, Gustavo? Exatamente. Bom dia, Celso, bom dia, Kim. Não só isso, mas um dos principais pontos que podem gerar uma turbulência nos mercados, acho que a gente colocou aquele com a maior probabilidade de causar um estrago maior, né? Aquele que tem maior potencial de estrago no médio prazo, então a possível saída do Reino Unido da zona do euro. Quais são as causas, quais são as consequências e o que está em jogo por aí. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, assunto que está um pouquinho fora do radar até, mas extremamente importante, o Brexit. O Gustavo vai montar essa apresentação, vai poder esclarecer melhor ali quais seriam as resultantes de todos esses acontecimentos. Eu vi ontem também que tem uma dívida vencendo da Grécia de 4 bilhões de euros, está próxima, e o que isso poderia impactar. Fora dizer, né, o mundo está líquido, juros reais negativos em diversos países, né, notícia aqui ruim é notícia boa, só que eu falo, notícia ruim, por um lado, economicamente falando, governabilidade da presidente cada vez pior. Isso acaba gerando uma melhora na bolsa, uma queda no dólar, né, até expectativas aí, em algumas casas aumentando por conta de um provável impeachment. Mas vamos falar sobre isso, né? Eu gostava de falar sobre essa parte da crise. A gente está destinando esse programa, basicamente, a gente não vai falar sobre ações, né? A gente vai falar, sim, sobre macro, o foco é total em macro, XP Connection às quartas-feiras. Então, aí a gente gostaria que vocês solicitassem questionamentos sobre isso, taxa de juros, até sobre investimentos, né? Não, vou comprar essa ação, aquela outra. A gente deixa esse programa focado, a partir de hoje, em macroeconomia, em produtos interessantes, investimentos. Esse é o nosso foco agora do XP Connect. Que era o que a gente queria fazer desde o início, acabou saindo um pouco desse foco. Então, o foco total é em investimentos. Fora isso, a gente também pode falar sobre, né, depois da apresentação, sobre um possível calote, é o que está se falando aí muito no mercado, sobre um possível calote, que o governo brasileiro está em calote técnico, tudo isso. O Gustavo também pode falar sobre isso, tirar dúvidas e o que seria interessante, né, para investimentos num cenário como esse. Vamos à apresentação. E também, só antes da apresentação, a gente teve ontem a reunião pré-Copom do XP. Bem lembrado. A gente vai comentar um pouquinho o que está sendo discutido no mercado, né, o que é interessante ficar de olho hoje na reunião. Estão falando que é aquele evento, né, aquele evento que não move nada. Isso. E aí que eu ia te perguntar, você participou, explica só rapidinho o que é a reunião pré-Copom que a gente faz. A gente chama um dos principais clientes institucionais para se reunir, tem a discussão antes do jantar, onde ele passam suas principais percepções do mercado, o que eles estão achando dessa reunião, o que eles acham das próximas, do longo prazo nas decisões do Copom. E sempre no jantar pré-Copom tem um convidado especial que vai dissertar durante um tempo e no final vai fazer aquela perguntas e respostas, com todos os participantes podendo fazer perguntas à vontade. Ontem foi o economista-chefe do Banco Safra, mas a gente já teve diversas participações, já teve o Alexandre Schwartzman, já teve o Pastore, cada programa a gente varia, já teve o Mansueto Almeida. Então a gente vai tentar passar um pouquinho o que foi discutido não só pelo economista-chefe do Banco Safra, mas também pelos clientes institucionais, o que a gente sentiu do mercado nas discussões, né? Que também é bem interessante ver o que está gerando mais dúvida, o que tá passando na mente de todos também, não só do convidado especial. Mas vamos agora para a apresentação, falar então da questão do Reino Unido podendo sair da zona do euro. Aqui a gente abre justamente para deixar claro, aqui a gente está no Reino Unido, em verde, justamente porque ele faz parte da União Europeia, sempre gera aquela dúvida, né? É bem comum a confusão na hora de falar zona do euro, que aí sim seria a parte em roxo, e União Europeia, que são aqueles em verde, Irlanda, Reino Unido, aqui tem Croácia, ainda tem Romênia, Bulgária, mas de qualquer forma aqui é um gráfico até bem atual, falando dos ciclos de refugiados, da questão da imigração. Por que a gente colocou esse gráfico? Porque
é um dos principais pontos em discussão que está causando a discussão sobre a possível saída do Reino Unido da União Europeia. Desculpa se eu trocar por zona do euro, justamente para falar claramente o que é a União Europeia. E a questão de imigração divide muito a população do Reino Unido sobre ficar ou não na zona da União Europeia, porque para eles as consequências estão cada vez piores para a economia do país, tanto por imigração dessa crise dos refugiados, que está realmente chegando lá, mas também por questões de imigração de membros aí sim da zona do euro, que estão caminhando para o Reino Unido, e a população do Reino Unido desconfia, não acredita que eles deveriam ter as mesmas condições dentro do país que a população nativa. Então eles estão criticando bastante, sempre aquela questão de roubar nossos empregos, ter as mesmas condições, sendo que eles não contribuíram tanto. Então isso é um dos principais catalisadores para essa discussão estar ganhando a proporção que está hoje. Aqui a gente tem uma pesquisa recente sobre as seis principais questões que a população do Reino Unido acredita que são as principais questões que eles estão enfrentando hoje. Em azul mais escuro tem a questão da imigração. A gente vê que ela já não é mais a segunda colocada atrás da economia, ela já é disparado a que mais preocupa a população do Reino Unido sobre o futuro da economia, do futuro do país, é a que mais tira o sono. A economia afeta tudo, né? Você aumenta a imigração, você piora a economia, você gera um problema ali de desemprego, acaba afetando tudo. Violência, segurança, tudo, né? É uma questão muito mais social também, mas que está tirando o sono e está realmente gerando uma consequência muito grande, aí sim, na parte geopolítica e econômica, que a gente vai explicar agora sim mais detalhadamente. A gente vê que a economia já está até em terceira, até a questão da saúde já passou, mas é claramente óbvio que a questão da imigração está preocupando, está tirando o sono, está incomodando a população do Reino Unido. Aqui a gente tem uma pesquisa recente sobre aqueles que acreditam que o Reino Unido deveria sair da União Europeia, então esse azul mais claro, e em azul mais escuro aqueles que acreditam que ela deveria permanecer. A gente vê que isso mudou bastante ao longo dos últimos anos, desde que o Cameron assumiu, isso tem variado muito, mas agora sim que o Cameron foi reeleito, quando ele foi reeleito, uma das promessas de campanha dele foi convocar o referendo. Então tudo bem. Ele foi reeleito, tudo aqui tem a General Election. Assumindo que ele foi reeleito, agora sim está certo que vai ter esse referendo. Era previsto para 2017, mas já está certo que vai ser dia 23 de junho, agora em 2016. A gente vê que depois que realmente ficou claro que vai ter esse referendo, aqueles que respondiam que eles defendiam a permanência na União Europeia começou a cair bastante, e aqueles que defendem que o Reino Unido saia da União Europeia começou a avançar muito fortemente. Isso já teve maior, agora começou a estreitar muito a diferença, tornando bem imprevisível, né, o que vai acontecer. Então isso é o que está aumentando a discussão do Brexit, que é como é chamada a possível saída, nos principais mercados. Justamente por esse estreitamento entre a diferença entre aqueles que defendem a permanência e que defendem que saia. A gente teve recentemente a discussão do referendo na Escócia sobre sair do Reino Unido, e sempre aqueles que defendiam a permanência estiveram na liderança, algo que é diferente aqui. A gente vê que essas pesquisas no Reino Unido, elas não conseguem mostrar com certeza o que vai acontecer. Então isso também é algo que aumenta aquela aversão ao risco, aumenta a dificuldade de garantir com certeza o que pode acontecer. Mas, basicamente, a gente teve recentemente o Cameron anunciando o referendo e apresentando diversas propostas para a União Europeia para que ele permaneça, né, por lá. Então, eles criticam muito o Reino Unido, a permanência na União Europeia, porque eles tem muitas tarifas, tem muitas burocracias e tarifas que, se eles estivessem sozinhos, eles poderiam passar por cima, poderiam negociar diversos acordos comerciais, independentemente da União Europeia, algo que não ocorre hoje. Mas, obviamente, isso é bem criticado, isso é muito difícil você garantir que o Reino Unido fora da União Europeia teria esses acordos. Eles acreditam que eles teriam bem mais acordos com a China, com o mercado asiático.
algo difícil, diversos economistas, eu também defendo essa ideia, acho que se a China tivesse que fazer os acordos com o Reino Unido, preferiria fazer com o Japão, que está bem mais próximo, e teria essa pauta exportadora parecida com o Reino Unido. Os Estados Unidos não defende a saída do Reino Unido, eles, pelo contrário, criticam, falam que não vão negociar independentemente com o Reino Unido se eles saírem da União Europeia. Eles acham que o Reino Unido fora da União Europeia é um país a se levar bem menos a sério do que dentro. Muitos economistas acreditam que se o Reino Unido saísse da União Europeia, eles perderiam a posição de capital da Europa, né? Londres perderia para Frankfurt, o centro financeiro da União Europeia, da Europa, e tem diversos outros pontos. O Reino Unido, eles reclamam bastante que eles têm que pagar cerca de 350 milhões de euros para a União Europeia, como, por exemplo, a gente teve ano passado a Grécia tendo calote, então sempre os países têm que ajudar, o Reino Unido fora da zona da União Europeia não teria mais que fazer essa ajuda, algo que é bem criticado internamente. Eles têm que contribuir anualmente, assim, funciona da seguinte maneira, alguns países contribuem anualmente para um fundo para ajudar outros países, então isso reveza entre os países. Só que é bem difícil você chegar na sua população num ano que está difícil para a situação econômica do país e falar, além de estar ruim para vocês vão ter que contribuir para a ajuda de um país que está bem distante de vocês, se você não tem nenhuma relação direta. Isso é uma das bandeiras que quem defende a saída levanta. Então você poderia deixar de investir, de gastar esse dinheiro para ajudar outros países da União Europeia, para investir dentro da sua população, investir em saúde, investir em educação. Então, são diversos pontos que existem de críticas. Aqui a gente tem a principal oposição ao David Cameron, mesmo ele tendo convocado o referendo, ele é a favor da permanência, ele simplesmente convocou porque foi uma das suas bandeiras de campanha convocar e deixar a população optar pela permanência ou não, mas ele defende que o Reino Unido permaneça na União Europeia. Aqui tem o prefeito de Londres, o Boris Johnson, ele é um dos possíveis potenciais candidatos a ser o próximo primeiro-ministro, e ele está pegando essa bandeira de deixar a União Europeia com tudo para se alavancar nacionalmente, ganhar mais exposição, ganhar mais nome, ganhar mais força, para aí sim se tornar realmente um candidato a primeiro-ministro no futuro. Ele está batendo muito forte na questão da imigração, está falando todas essas... Você vê que tem vantagens e desvantagens para a União Europeia sair do Reino Unido, da União Europeia, desculpa. Ele bate com muita força nas que podem ser de vantagem. Ele fala que poderia gastar esse dinheiro melhor, que limitando a imigração melhoraria muito a condição da população. O David Cameron, por outro lado, está defendendo, ele apresentou diversas propostas para a União Europeia recentemente. Ele falou que nas propostas ele não quer adotar o euro em nenhum momento, ele desobriga qualquer possibilidade de adotar o euro no futuro. Ele também quer essa retirada de ter que ajudar países em situação de calote como a Grécia, como teve no ano passado. Ele não quer que o Reino Unido fique comprometido a participar dessas possíveis ajudas. Ele também quer que algum futuro, quando tiver imigração para o Reino Unido, mesmo você sendo da França ou você sendo vindo do Oriente Médio, você não vai ter os mesmos benefícios da população local. Você sendo um imigrante, você não terá esses benefícios como ocorre atualmente por conta do Reino Unido ser parte da União Europeia. Ou seja, ele quer uma desintegração, ele não quer... ele quer continuar com o mercado, ele quer continuar com as vantagens de mercado. O Reino Unido exporta majoritariamente para o resto da Europa. Ele quer continuar com os benefícios, mas ele tem que defender essa retirada dessas obrigações ruins, digamos assim, que fazem parte. Para você ter os benefícios, você tem que fazer alguns deveres, como em qualquer sociedade. Então, fica por conta disso. O grande problema está aqui. Um dos principais problemas seria abrir a caixa de Pandora, algo que foi bem discutido ano passado com a possível saída da Grécia. Novamente, a gente tem aqui com a discussão do Reino Unido. Por dois pontos a gente pode falar que a caixa de Pandora pode abrir por dois lados. A gente já teve o referendo da Escócia, que por um acaso é contrária à saída da União Europeia. Isso fortaleceria muito
a bandeira lá de sair da Escócia, sair do Reino Unido, o que aumenta aquelas outras regiões que têm movimento de separação, como a Catalunha na Espanha, por exemplo. Isso seria um dos pontos que a caixa de Pandora seria aberta caso o Reino Unido realmente saia da zona da União Europeia. O outro seria aqueles movimentos mais populistas que alavancariam sua posição dentro dos países. Ano que vem a gente tem eleições na França e essa moça que está aqui, a Marine Le Pen, ela é uma das principais potenciais candidatas e ela é bem favorável também à França deixar a União Europeia. Ela vai ganhar força se ela tiver um precedente, né? Porque isso que ocorreria. Se o Reino Unido sai, eles tornam um exemplo potencial para os outros países falarem, se sair da União Europeia, da zona do euro, ocorre isso. Você pode ter mais resistência aos imigrantes. Isso seria algo bem crítico, assim, um ponto bem cauteloso de se lidar caso o Reino Unido realmente tenha vantagem. Pode tirar um pouco da apresentação. Então a gente vê realmente que é uma questão bem mais geopolítica. Vão ter argumentos tão bem positivos quanto negativos, mas é a questão geopolítica. É sempre aquela coisa de Estados Unidos tem a principal laço, o seu principal extensão, né, o seu principal laço na Europa vindo do Reino Unido, é a sua principal conexão. Eles têm interesse em ter essa influência grande na Europa vindo do Reino Unido, principalmente com a ascensão do Putin na Rússia, cada vez mais influente. A questão da Ucrânia mostra como é interessante para os Estados Unidos ter uma posição forte na Europa. Isso dos outros países podendo sair. Já tivemos diversos posicionamentos de presidentes, de possíveis potenciais presidentes em países como França, como República Tcheca, Finlândia, Hungria. Vários estão falando que se realmente eles saírem, eles vão querer um referendo próprio, eles vão querer botar essa questão para a sua população também sair, que vai fragmentando e vai possivelmente provocando um movimento de ebulição na zona do euro. Esse sim é o principal ponto que pode criticar. E lembrando, se o Reino Unido sai da zona do euro, quem fica as duas principais potências são a Alemanha e França, que são inimigos históricos, e o que segura hoje a França do seu movimento mais estatista é a Alemanha sendo aliada do Reino Unido, segurando isso e influenciando como que a zona do euro prossegue, né, na sua gestão política e econômica. Vamos às perguntas aqui, por conta... Vamos. Até pelo tempo. Se o Reino Unido permanecer na União Europeia, ele vai ter que substituir a Libra pelo euro como sua moeda corrente? Esse foi um dos pontos que eles falaram, que o David Cameron acabou de apresentar, falaram que não quer em nenhum momento, ele quer um acordo já que fale que eles nunca terão que... Primeiro que eles não tenham que adotar essa moeda. Mas, de qualquer forma, essa possível saída da União Europeia já provocou uma desvalorização bem forte da Libra quando o prefeito de Londres entrou na disputa, que a gente mostrou, o Boris. Ele já fez com que a Libra desvalorizasse muito. E aí, com a possível saída do Reino Unido, a Libra esterlina poderia se desvalorizar? Já desvalorizou quando aumentou a probabilidade de socorrer e desvalorizaria mais. Vamos falar agora, o pessoal não perguntou muito, vamos falar sobre calote, que tiveram várias perguntas sobre investimentos em possíveis momentos de calote. E aí nós escrevemos um relatório a 10 mãos, são 8 mãos, para ser mais exato. Né? Eu ajudei a escrever, o Gustavo Cruz, o nosso economista Daniel Cunha, o Zé Mati, todo mundo ajudou a escrever na área de análise. Então, quem é cliente teve acesso, eu também, ele foi no meu blog, né, segundo Opinião na Infomania, ele também está lá. E só para resumir, a gente ainda não acredita em calote. Aí por quê? Né? Só para passar, né? O custo elevado de ter um calote, né? A gente ainda acha que é bem distante, né, a situação. A gente olha bastante para a relação dívida-PIB. A gente sempre mostra aqui que a gente ainda não tem um problema de estoque, né? Que a relação ainda não é aquela situação crítica, como a gente vê em diversos países que tem ela quase 100% do PIB, inclusive alguns com maior que isso. O problema não é o fluxo mesmo, é como está se comportando ela no longo prazo. Então a gente está vendo que as despesas não param de crescer, muita coisa é acertada, né? O governo não pode nem inclusive mexer nela, e elas continuam em alta, e em tempos de recessão naturalmente também a receita cai, mas o certo é você estabilizar isso, você mostrar que no longo prazo você vai ter alguma receita, tudo bem, oscilando um pouquinho para cima, um pouquinho para mais, mas com o país crescendo relativamente você consegue estabilizar, e as despesas também estabilizarem. Você não pode com elas crescendo ad eterno, senão
começa a discussão que nem a gente está tendo agora de aprovar uma possível receita temporária, que nem a CPMF, que não resolve, simplesmente posterga. Com isso, você aumenta a probabilidade de que o país não consiga honrar suas dívidas no médio e longo prazo, na situação atual do Brasil, com as suas despesas sempre crescendo. Qualquer família, se você tem seus gastos crescendo sempre, mas sua receita não vai mudar, se você vai receber sempre o mesmo salário, uma hora você não vai conseguir pagar suas contas. Esse é o ponto. Mas, de qualquer forma, a gente acha que ainda está bem distante, a gente ainda acha que se caminhar para isso, difícil a base política não reagir, né? A gente acha que se chegar num ponto de 80% de dívida PIB, 90%, algo acontece no país para que isso se revolte. A gente já está vendo a oposição um pouco mais flexível, disposta a votar projetos como a reforma da Previdência, que são mais no longo prazo, mas que ajudam bastante a estabilizar essa relação e evitar um possível calote no futuro. Mas a gente ainda acha que está bem distante, mas que isso se aproximou bastante. A discussão, se um ano atrás parecia impossível de ocorrer, agora a gente já vê que de um ano para cá a política continua com um time bem distante do que está acontecendo na economia. Então, a gente está vendo que se seguir nesse ritmo, não fica tão impossível assim. Mas a gente acredita que antes disso acontecer... A gente está monitorando, tem um custo muito grande, né? A gente viu isso na época do Collor, com o calote, e teria um custo muito grande para o país. Você acredita? Até pergunta aqui, vem vir inflação? Se tivesse que ser, você tem a dívida pública explodindo sobre o PIB, sim, viria vir inflação, mais emissão, inflação, juros mais elevados, você entra numa espiral, não só inflacionária, mas uma espiral totalmente problemática. E o que mudaria ali? Você tem troca de governo, você já melhora a situação absurdamente, né? Olha a Argentina, o que está acontecendo por lá, porque são 22 mil, 23 mil comissionados. Você corta o tamanho do Estado, você privatiza algumas companhias numa mudança de governo. Esse governo não consegue fazer isso, né? Você tem que tirar o tamanho do Estado. Essa é a grande saída. Um argumento interessante sobre isso é que, apesar da trajetória indicar ali níveis insustentáveis, um dos principais argumentos é que até lá algo vai acontecer, né? Se você não tiver reforma estrutural, etc., naturalmente tende a ter uma troca de gestão, algo nesse sentido. Por isso que você consegue traçar uma trajetória, mas não necessariamente quer dizer que vai para lá. Pode acontecer ou deve acontecer alguma mudança de gestão, algo que expulse ou force uma mudança de trajetória. Isso. Aqui estão falando, poderia vir inflação, imprimir dinheiro. Exatamente, a gente acha que não ocorreria justamente num curto, médio prazo, porque tem formas de você evitar. O ponto é que a situação política do país está tão imprevisível, está tão difícil, que a gente pode realmente passar esses próximos anos com a presidente Dilma se mantendo como presidente, não fazendo as reformas necessárias, ou seja, a trajetória continua se deteriorando, a gente continua tendo déficit atrás de déficit, ano após ano. Chega em 2018, aparece algum candidato que ninguém estava esperando, que não é representativo de algum partido, assim, algum candidato novo, algum salvador da pátria, e vem com uma proposta totalmente diferente, aí sim, aí vai o calote, né? Ou senão a gente também tem alguns candidatos já que, possíveis candidatos, potenciais candidatos, que são mais contra voltar para o movimento correto, voltar para superávites. A gente vê o PT de novo lançando um plano econômico, falando de usar reservas, de cortar os juros extremamente, diversos pontos que se realmente se você chegar e fizer isso em 2018, aí pronto. Aí como é que a gente vai falar que não existe chance de calote? A gente não sabe, hoje em dia a política está cada vez mais imprevisível. Pode aparecer como é que o Celso viveu? Salvador, como é que é? Do Marajás? O caçador de Marajás. Salvador de Marajás. E não tem como a gente cortar essa possibilidade. É isso aí. O pessoal aqui falando... Existe a possibilidade de quebra entre bancos até 2018 e quais são as opções de investimento para se proteger? Lembrando, se você comprar um CDB de um banco, LCA, ela é garantida pelo FGC. Então, mesmo que aquele banco quebre, você tem a garantia pelo FGC. Você pode comprar, como a gente não acredita em calote, aí pode acontecer uma espiral inflacionária, tudo isso para cima, não é o nosso cenário base, mas isso pode acontecer.
principalmente a gente ainda segue recomendando títulos do Tesouro. E aí o P-Barros, né, principalmente em TNB, principalmente respondendo aqui, pré ou pós, a gente prefere pós, via inflação. Pré, se você conseguir uma taxa interessante via juros, fixa ela, pode ser interessante também, o Jordan aqui perguntando. Fale sobre dólar e renda fixa, IPCA mais 24, né, 2024 e 2035. Se tivesse que olhar, já respondendo até a pergunta do Arnaldo e P. Barros, ele fala assim, Tesouro IPCA 19 a 6,13, IPCA 35 a 7,49, né, se compensa essa diferença. A gente ainda prefere mais curto, tá? O investimento, né, na 19, tem a 24 também que a gente acha interessante, tá, Arnaldo? No meio do caminho ali, não iria, olharia, óbvio, 2035 tá pagando mais porque tem um prazo aí maior, mas olharia a 2024. Sobre dólar, a gente acha que é muito mais um hedge, né? A gente está bem discutindo isso constantemente. Nosso economista que fica baseado nos Estados Unidos acha que por fundamento está errado, é o preço do dólar, a gente discute isso aqui, mas muitos, ele esteve no Rio com diversos investidores, gestores, falaram, cara, abandonei, está comprado em dólar, larguei a mão, comprei um pouco de bolsa e abandonei o dólar. Muito mais por fluxo, juros reais negativos, e expectativa até de provável aumento na probabilidade de impeachment, lembrando que nossa última pesquisa em dezembro, os investidores institucionais acreditavam que o dólar, se tivesse um impeachment, uma saída dela iria para entre 3,50 e 3,80. Então, o dólar é muito mais como um hedge num cenário piorando. O dólar anda, se a gente não tiver Congresso aprovando nada, dívida pública explodindo, esse dólar também anda. Então, você está protegendo a inflação via Tesouro IPCA e também via dólar. Só fazer um comentário bem breve. Ontem, uma das coisas que a gente escutou na reunião pré-Copom foi justamente que para membros do BC, seria interessante o dólar caminhar para 3,50, que eles acreditam que seria um dólar competitivo, um câmbio, não um dólar, mas um câmbio competitivo, e uma justificativa para corroborar por que eles acham, que eles realmente acreditam nisso, é que eles continuam rolando 100% do swap, ou seja, eles acreditam que o câmbio deveria se apreciar mais. É isso aí. Isso é o que eles acham. Uma dúvida aqui sobre instrumentos da XP. Vocês usam algum modelo de equilíbrio macroeconômico para avaliação de cenários da economia brasileira? Isso é com o Gustavo Cruz. Se a gente faz modelo? É. A gente faz sim, a Zena faz os modelos dela de inflação, de atividade, eu faço modelagem de produção industrial, vendas no varejo. A gente usa modelagem sim. Boa. O que falar do petróleo, somente especulações de freeze, nada oficial. Sim, nada aconteceu no congelamento da parte de produção, ficam assim especulando. Alguns dados um pouco melhores de economia, o PIB nos Estados Unidos um pouco melhor, mas a gente ainda não viu nada mesmo acontecendo de fato. Está ocorrendo uma calote de inflação, a gente respondeu. Se sim, quando vamos entrar numa espiral inflacionária? Difícil dizer, vai depender do tamanho da dívida pública, né, sobre PIB. Gostaria de uma opinião de vocês sobre fundos de investimento em multimercado rendendo até 50% ao ano. Tem que checar isso, né? Eu vi que tem uns ali na Infomani estava divulgando 40 e poucos. Depende do perfil, né? Você tem alguns fundos multimercados mais agressivos e outros com uma volatilidade menor e, obviamente, com um retorno menor. Você teve alguns pontos fora da curva, por exemplo, Verde é um belo exemplo de um multimercado que foi muito bem, mas, de novo, aí vai depender o quanto você está disposto a passar de volatilidade para obter um retorno. Então, é só adequar o seu perfil. De fato, tem muita coisa para você fazer lá, enfim, diversificar. E tem alguns fundos multimercados com menos volatilidade ali e mais uma rentabilidade reloginho. Então, é entender um pouco dessa questão risco-retorno. Isso. Eu vi que perguntaram de uso de reservas. Dê um exemplo, então, vamos lá. A gente já falou bastante disso. Uso de reservas para bater dívida, assim como também a discussão de banda fiscal, pode ser interessante se a economia estivesse indo bem. Mas na situação atual fica um pouco comprometida. Então, isso provocaria uma aversão a risco maior em torno do país, aumentaria a desconfiança de que não vai conseguir cumprir o superávit fiscal, também que usando a reserva também não vai conseguir cumprir, não vai conseguir honrar suas dívidas no futuro. Então isso aumentaria as chances de novos downgrades, agências então cortando o rating do Brasil, CDS aumentando, o câmbio também poderia desvalorizar mais. Ou seja, se você é diretor de uma escola, suas salas estão indo bem, você pensa em fazer, vamos criar uma banda para que se o aluno tiver faltando meio ponto, dependendo de alguns trabalhos, ele pode passar. Tudo bem, se a sua escola está acontecendo isso,
se a escola está indo bem, não tem problema. Agora, se está todo mundo indo mal, se tá várias pessoas prestes a repetir, você surgir isso, vai ser mal visto, né? Porque parece que você está já admitindo o fracasso que você não vai conseguir ensinar para os alunos para eles passarem. Então, esse que é o problema. É uma questão mais de time, de quando isso poderia ser implementado e não justamente de se isso é tão errado ou não. É uma questão mais qualitativa, né? Porque, como você falou, as empresas de rating estão se apoiando, os credores também. Não que não pudesse usar, né? Você até mostrou numa apresentação que você tem algum espaço até para usar, só que o que isso transmitiria de sinalização assim, para o mercado num ambiente macro ruim, realmente esse timing não seria dos melhores, né? Estavam insistindo aqui que eu não estava respondendo sobre comentar a intenção da XP de comprar o Citibank. Simples, não faz parte do fórum de discussão macro que a gente está tendo. Posso até responder, mas como eu citei no início, não vamos no programa XP Connection falar de assuntos que não tenham a ver com macro, seja no mercado doméstico ou externo. Por isso só, tem muito mais pessoas interessadas aqui para ouvir sobre macro do que sobre isso. Sobre isso são especulações da gente precisar ter um banco, porque a gente quer dar crédito também, né, se o cliente tem um CDB com carência de 3 anos, ele não vai vender, ele fica preso, ele pode usar como garantia para pegar empréstimo, simples assim. Se o nosso crescimento via banco vai ser com a compra de um banco ou montando um banco, vai depender dos níveis de preço aí interessantes no mercado. Está respondido. Tenho a impressão que os fundos estão com uma subalocação em ações e não pegaram esse último rally. Sim, o Norte está perguntando, acho que uma boa parte acabou não pegando. Muita gente com caixa, com pouca exposição à bolsa. A pessoa vai ficando leve, pelo menos não estava short assim. E assim como ficou o sentimento dos mesmos, isso pelo seu sentimento em relação aos seus clientes, eles acham que pode voltar, eles acham que a bolsa não está barata, eles acham que está andando muito mais por fluxo do que por fundamento. Tá? Supondo que um chute aqui, que o Fed não mais elevará os juros, o dólar em tese ficaria mais fraco. Concorda? Se sim, isso seria um trigger para um rally em commodities? Não acho que é só isso que está dominando, né, aqui no país. Né? Acho que ele quis dizer só na parte de fora, né? Vindo dos Estados Unidos mesmo. Mesmo eles não subindo juros, a gente viu ontem, e está batendo nas bolsas hoje, uma percepção dos mercados de que os Estados Unidos continua desempenhando bem. Que a economia continua... Não tem essa discussão de recessão que surgiu, não tem tanto fundamento. A economia do país continua em recuperação, continua a sua trajetória natural de recuperação econômica, nos indicadores não, talvez surpreendendo tanto, mas continuam bem. Então isso já provoca que o dólar se valorize frente às principais moedas ao longo do ano. A economia americana continua desempenhando melhor do que seus pares. E vai continuar provavelmente durante o ano. Não sei que isso é um fato muito novo. Sim. Tesouro IPCA ou Tesouro Selic? Prefiro IPCA, até porque esse risco, né, de inflação ainda permanece elevado, a gente segue pós IPCA. Mas dá para diversificar também um pouco nos dois. Vocês acreditam que melhora nas nossas contas externas pode levar as empresas de ratings a rever a nossa nota de crédito para melhor? Ih, rapaz. Acho que elas estão na ponta contrária. Acho que elas estão bem mais preocupadas com a questão fiscal e não tem. Acho que elas estão bem escancaradas no seu discurso, que é essa questão que tá levando elas a rebaixar o país. Elas deram muito tempo, né? A gente sempre falava no ano passado que a gente estava até estreando que elas estavam demorando tanto. E elas esperaram realmente para ver se o político ia colaborar com a parte econômica e iam aprovar reformas que estabilizassem pelo menos no longo prazo. Elas já estavam dando como perdido já o curto, médio prazo. Elas já estavam olhando para 2018 para frente. E não foi feito e aí sim começaram os rebaixamentos atrás de rebaixamento. Esquece. Demoraram até rebaixar. Perdão de Copom aqui, né? Falar. Você falou logo no início, né? Que não espera... mas só deixando uns pontos, assim, o que a gente escutou ontem na reunião que é importante passar. A manutenção hoje na taxa de juros é consenso, realmente. O que o pessoal está de olho, o que realmente vai fazer algum movimento, se vai ter dissenso na votação, ou seja, se todos os membros do Copom vão votar pela manutenção de juros ou não. Se não votarem unidos, ou seja, se continuar o dissenso, que nem teve nas 2 últimas reuniões, então, mais do mesmo, está criando no mercado uma expectativa de que no segundo semestre se corte juros, continua com essa percepção. Caso ocorra
a mudança, se todos votem pela manutenção de juros, se todos votarem pela manutenção de juros, aí sim pode ocorrer a gente amanhã terá uma mudança no mercado para os próximos Copom, para as próximas reuniões do Copom. Porque aí se todos alinharem o discurso de que já está a situação igual, aí o mercado pode começar a precificar um corte de juros já nesse primeiro semestre. Então, acho que mais interessante do que a taxa de juros que provavelmente vai ser mantida é ficar atento aos votos. E talvez ao discurso que aí eu já acredito mais difícil de ter alguma surpresa. Mais interessante mesmo, mais importante ficar atento aos votos. Só passar aqui para encerrar, a gente está com o tempo mais do que estourado, mas se a gente acreditasse em calote, se fosse uma probabilidade, né, que a gente acreditasse, não, o calote é grande, a probabilidade é maior do que 50%, a gente recomendaria hoje só, né, exposição, eu diria, a dólar, a ouro, a outros ativos e não um tesouro, não faria sentido algum. O que a gente quer aqui é justamente tratar com maior credibilidade e o melhor a oportunidade de investimentos para os nossos clientes, né? Então, se eu acho que tem calote, se eu acho que os bancos vão quebrar tudo isso, não invista aqui, abra sua conta na XP, Miami, e jogue todo o seu dinheiro para lá, porque aí, entre aspas, o país acabou. Não é isso que a gente trabalha, não é isso que a gente acredita, né? Vivemos num ambiente muito melhor do que quem viu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu diria, né? Um ambiente muito pior, inflacionário, tudo isso. E olha que passou a Argentina com 15 anos, né? E sem reservas cambiais, hoje se torna um país muito melhor para investimentos, está tendo muito mais investimentos do que o Brasil sem ter reserva cambial. Então, assim, é um momento que a gente está vivendo, um momento de piora econômico, um momento recessivo, 2 anos seguidos, tudo mais. Mas existem oportunidades de investimento. Se a gente acreditasse em calote, não estava aqui falando sobre isso. Tá ok, senhores? A gente vai ficando por aqui, né? Obrigado pela audiência de vocês, né? E uma boa tarde. A gente volta tem XP em Miami, sim, tem em Nova York e tem em Miami na Brickell. E tem sim, a Miami cuida muito mais, né, da parte de varejo, do atendimento, pessoa física, né, private, tudo isso é lá, faz sentido sim, né? Já falei, da Argentina esse é o exemplo, tá? Obrigado, entre em contrato, entre no site, preencham os dados aqui, se vocês quiserem investir, faz todo sentido investir lá fora, tem bons empresas brasileiras em dólar, pagando 5%, 6%, a ação pode valer 1 centavo, a dívida não faz sentido algum. Então o credor recebe primeiro, empresas públicas emitindo dívida lá fora, extremamente interessante, então vale sim a pena abrir conta lá fora e investir, ou aqui mesmo, aqui dentro, tem o XP, Global Credit, né, que compra crédito de empresas brasileiras emitidas lá fora em dólar, então vale a pena. Então depende, eu acho que vai ter calote, tu tem um problema no país, então põe seu dinheiro lá fora. Se você corrobora a nossa visão de que, de fato, assim, a probabilidade é muito baixa, agora é uma bela oportunidade ali de investir em renda fixa, ou seja aqui ou lá fora. Se você acha que vai ter calote, então, assim, você tem que colocar o seu dinheiro lá fora, algo nesse sentido, porque nem se você colocar em bancos, etc., já vai ter ido para o buraco antes do país. Então, assim, colocar as probabilidades. Se você acha que nossa cabeça faz sentido, você tem uma oportunidade gigantesca ali para, enfim, investir em diversos instrumentos aqui e lá fora. E para investir lá fora, ou você entra em contato com o seu assessor, ou na própria site você consegue, sim, dados sobre isso. Mas é melhor sempre procurar o seu assessor nesse caso. Já ficando por aqui, te volta com o XP Connection na próxima quarta-feira. Lembrando, sempre para tratar sobre macroeconomia e produtos de investimentos. Um grande abraço e até lá. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.